Como é que era seu processo criativo nesse momento aí? Tipo, envolvia a internet também? Você jogava na internet, pegava o que deu reação? Acho que eu já vi você falar em Sim. algum momento, alguma entrevista. Queria que você repetisse. Usava muito o Twitter. Eu não sei se nessa época, mas nessa época, mais ou menos, que o Twitter tava muito forte, meu processo criativo era passar o dia, né, procurando besteiras pra fazer piada, né? Insumo. O olhar de comediante, né, que tá sempre... Que é um olhar... O olhar do comediante é um olhar parecido com o olhar do empreendedor, do inovador, porque ele tá sempre olhando o que ninguém tá vendo. Tentando olhar uma perspectiva que ninguém tá vendo, só que o comediante faz isso com a intenção de zoar, Sim. de piorar o problema. É um quê de fofoqueiro, né, também. E o empreendedor, o inovador, ele quer resolver e criar um negócio que resolva aquilo, mas inicialmente tem o mesmo olhar diferente do padrão. Então eu vivia a vida com esse olhar e quando tinha algo que chamava atenção, eu fazia um tweet. Mesmo que não tivesse ainda punch, não tivesse graça. Mas se tem uma pequena observação, um setup, eu já ia. Já mandava pra lá. Porque aí as pessoas respondiam e já complementavam a observação, ou muitas vezes davam um punch, ou trazia. E aí, quando chegava no fim do mês, eu abria no Twitter, eu marcava com a estrelinha de favorito tudo que foi observação, para excluir as divulgações de shows, ia em favoritos, selecionava tudo do mês, botava no bloco de notas, limpava para ficar uma coisa por linha, depois ia pro Excel e botava na coluna B do Excel, colava tudo, para que na coluna A, do lado de cada frase, eu botava uma palavra-chave. Trânsito, sexo, casamento, futebol, televisão, uma palavra-chave. E aí depois eu ordenava alfabeticamente pela coluna A, de modo que 3 observações de trânsito que ocorreram em momentos diferentes, em meses diferentes, elas se juntavam. Já tinha um mini Eu tinha set 3 ali. frases de trânsito. Aí quando eu tinha umas 5, 6, 7, 10, eu jogava pro Word e começava a querer desenvolver. E quando virava texto, aí eu apagava da planilha. Então eu me lembro que essa minha planilha, quando eu comecei a sair da comédia, ela tinha 8.000 linhas que não foram utilizadas. Que tá guardado até hoje. É. Ninguém quis pegar isso aí, nunca te ofereceram uma graninha por essas piadas aí? Eu posso procurar até compartilhar essa observação, deixar público aí, porque era uma planilha ia ficando gigante. Todo mês entrava 200, 300 linhas, né? E sem filtro, eu botava tudo. Inclusive, você chegou a fazer na época um quadro, era bem maneiro, aquele de testar as piadas lá nos shows. Você ficou um tempo fazendo Foi. aquilo ali, né? Tentativa e erro. Tentativa e Tentativa e erro. Ali eu já fazia uma base dos textos, um pouco, e levava lá pro Comédia ao Vivo pra antes chamar um comediante pra me ajudar no retoque final, na ordem. E aí depois eu avaliava como foi. Foi bem bom pra mim criar daquele jeito. Legal Mas pra caralho. como é que você entrou no Comédia ao Vivo? Foi... Eu entrei no Comédia ao Vivo porque eu vinha bastante pra São Paulo, né? Sempre mandava bem, fazia coisas diferentes. Ia bastante no Comédia ao Vivo. E aí eu entrei quando saiu o Adnet e a Calabresa. Né, que entrou você e o Meirelles, não Entrou foi? eu e o Meirelles, foi. E aí você ficou um tempo fazendo lá. E aí eu queria saber agora, tipo, qual foi o ponto pra você também largar? Porque quem vê você falando do começo da sua vida até agora, olhando assim, parece que parece que você encontrou o amor da sua vida ali na comédia. Só que você largou o bagulho, né? Parou de fazer pelo menos o stand-up o tradicional ali no palco, né? Como stand-up mesmo, tá? Faz as palestras, tal, faz com humor e tal, mas o stand-up mesmo, como é que abandona um bagulho que parecia ser tão mágico, assim, vendo você contando, dá pra ver o lance do livro lá, do ônibus, Por que, mano, parar de fazer isso? É interessante porque quem me conhece há mais tempo faria a mesma pergunta em relação à internet. Porque, pô, eu fui o pioneiro da internet no Brasil, criei empresa, não sei o quê, sucesso, foram mais de 10 anos. Eu passei mais tempo antes da comédia com internet do que com internet. Foram 12 anos de internet e 8 de comédia. Então, eu diria que a primeira resposta é, eu gosto de mudar. Essa é uma resposta mais geral. Assim, eu gosto de mudar. Eu gosto de Os desafios experimentar coisas novas da vida. Segundo, eu comecei... Um dia me chamaram para fazer um TEDx. Sim. TED Talk. E em 2012... E falaram, não é pra contar piada, é pra falar sério.
E aí o cara de Recife, o Alfredo, me propôs, conta como é que tu cria tuas piadas. E aí, quando ele propôs isso, eu falei, beleza, vou contar meu processo criativo num TED. E aí eu fui estudar, botar no Google, processo criativo, pra arrumar uns termos chiques, né, pra embasar cientificamente, teoricamente, o processo criativo. E quando eu fui buscar sobre isso, eu me apaixonei. Do mesmo jeito que me apaixonei por internet, por comédia, eu me apaixonei pelo estudo do processo criativo. Por quê? Porque naquele momento eu tinha a premissa de que criatividade é pra nós que somos especiais, somos artistas e temos a criatividade, somos especiais. E quando eu fui estudar pra fazer minha palestra, eu descobri um monte de estudos fodas mostrando a criatividade como algo inerente à espécie humana. Algo que vem de fábrica no Homo sapiens, no bicho que a gente é. Já vem de fábrica, que é a capacidade de imaginar, de criar imagens. E como a forma como a gente foi educado, tanto na escola como em casa, houve um grande processo de atrofiamento dessa habilidade natural da espécie, de modo que só alguns sobreviveram. Uma frase que eu gosto, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Concorda que todo comediante é meio criança? Sim. É meio não, é muito, né? Existe uma infantilidade, uma criancice, que algumas vezes cai para irresponsabilidade, outras vezes cai só para diversão, alegria, espontaneidade. Então é isso que a humanidade foi perdendo, a humanidade foi se levando a sério demais, ficando adulto demais, paletó demais, e perdendo. Então quando eu vi isso, eu falei, caraca, isso é muito lindo, isso é muito poético, é muito sério, é muito massa, quero estudar sobre isso. Então eu fiz essa primeira palestra no TED, que tá no YouTube, Processo Criativo, e comecei a, o que eu estudei cabe muito mais do que em 18 minutos. Quero fazer uma palestra de 1 hora. E aí eu comecei, no mesmo mundo que eu vivia corporativo, fazendo stand-up, é como se eu troquei de produto pro mesmo cliente. Eu já tinha um cliente, um canal, só que eu troquei de produto. Agora, só que tinha piada. Então, quando eu comecei a fazer palestra, eu era, e talvez seja, o palestrante mais engraçado do Brasil, porque eu era um comediante profissional. Sim. Como é que vai ser mais engraçado que eu? Eu sou profissional, pô, de fazer graça. Então eu meti um monte de piada, né, nas palestras, então virava uma coisa de entretenimento, ou seja, e educação, ou seja, um produto muito único. Com a Que até mensagem. hoje é, porque tem a mensagem, Sim. tem uma profundidade e tem a diversão, a forma da comédia. Então eu me reapaixonei por isso. E que não tirou a comédia, porque a comédia ainda tá. Sim. Só que agora eu não... vai no improviso. A comédia tá muitas vezes no jeito de explicar algo profundo, no tipo de metáfora que eu uso. É engraçadinho. E na leveza, né?